Opa! Bom demais? Não! Nós já falamos como as equipes e os pilotos ganham dinheiro na Fórmula 1, mas ainda falta uma outra peça-chave que a gente precisa discutir, que é como as pistas ganham dinheiro. E será mesmo que elas ganham dinheiro sediando a Fórmula 1? Então fica até o final para saber tudo sobre este assunto. E não deixe de se inscrever, hein? Tá dando um trabalhão danado fazer esses vídeos e a sua inscrição é o que me recompensa. Cada circuito possui uma característica especial. Pode ser ela o layout de pista, ou o local incrível onde ela foi feita, e também pelo seu valor histórico. Nós já vimos alguns circuitos entrarem e saírem do calendário, mas o que não vemos é a economia por trás deste grande palco da Fórmula 1. O show da Fórmula 1 é super caro e sofisticado, e para sobreviver nele é ainda mais complicado. E cada circuito possui estratégias, custos e ganhos diferentes para se manter funcionando. Então vamos começar a entender os custos que os circuitos enfrentam. E para sediar um GP existem duas categorias de custos: o custo da corrida e a taxa que deve ser paga para o FOM, que é o Formula One Manager. E se tratando de corrida de rua, os custos podem levar a 3 vezes mais. Aí fica salgadinho. Em um autódromo normal, o custo pode variar em 18 milhões de dólares para realizar a corrida. Mas em um circuito de rua, esse custo vai chegar a 57 milhões de dólares. Mas é óbvio que cada circuito tem os seus valores diferentes. Essa é apenas uma média. Mas saca só, dividido por categoria, os custos de uma corrida de rua. Tem que gastar com contratação de pessoas, construção de arquibancadas temporárias, barreiras e cercos, serviços gerais e logísticas, os seguros e outros custos, dando um total de 57,5 milhões mais ou menos. E como podem ver, o circuito de rua pode custar 3 vezes mais do que um circuito de autódromo. E é por isso que os circuitos de ruas acontecem apenas em cidades ricas, como Mônaco e Singapura. E além de todos aqueles custos de operação, ainda precisa pagar uma taxinha salgada lá para o FOM, Formula One Manager. E essa taxa ainda tem um acréscimo dependendo da quantidade de tempo que você contratou. Então vamos supor, se você contratou em 10 anos, a primeira taxa paga é de 31,5 milhões. No segundo ano, a taxa já passa para 33,1. E no final, lá no 10º ano, a taxa paga é uma bagatela de 48,9 milhões. Mas de novo, isso daí são médias, tá? Se o proprietário do circuito ou o país quiser sediar a grande final, rapaz, aí essa taxa vai lá nas alturas. E você já percebeu como que as finais acontecem apenas em países ricos, mas muito ricos, em petróleo principalmente. As últimas corridas são feitas no Catar, na Arábia Saudita e em Abu Dhabi. Esses países têm muita barganha para poder sediar a grande final. Mas ainda bem que a Fórmula 1 não está de olho apenas na grana desses países. É de muito interesse da Fórmula 1 manter os circuitos históricos no calendário e assim manter a lealdade dos antigos fãs da Fórmula 1. E sabe como que eles fazem isso? Eles cobram menos essa taxa de alguns circuitos históricos, como Monza e Silverstone. Rapaz, se você está pensando em sediar pela primeira vez um GP da Fórmula 1, cara, prepara para derramar uma montanha de dinheiro. Porque para construir uma pista de Fórmula 1, você vai gastar mais ou menos uma bagatela de 270 milhões de dólares. Você vai precisar de infraestrutura, asfalto, arquibancada, área dos boxes, central de mídia, central médico e equipamentos de ponta. E pô, isso tudo vai ter um custo de mais ou menos 270 milhões de dólares. Mas se você ainda está pensando em sediar por 10 anos a Fórmula 1, pagando todo o custo de manutenção e as taxas do FOM, cara, você vai estar investindo uma bagatela de 851 milhões de dólares. Putz! Esses são todos os custos que um circuito enfrenta para sediar uma corrida de Fórmula 1. E cara, como é que faz para recuperar isso tudo, não é? É complicado. E para entender os ganhos, nós temos que entender que algumas pistas são dedicadas apenas às Fórmula 1 e outras ao automobilismo em geral para o ano inteiro. A receita das pistas apenas dedicadas à Fórmula 1 vem dos ingressos vendidos, dos pacotes de hospedagem e do financiamento do governo. E vamos supor que os ingressos básicos sejam vendidos a 200 dólares e vendam cerca de 100 mil ingressos. A receita gerada fica no total de 20 milhões, mas cada circuito possui capacidade de público e em preços diferentes, mas esse é apenas um exemplo básico de como que é feita a receita da bilheteria. Interlagos, por exemplo, bateu o recorde de 181 mil pessoas na temporada de 2021, isso segundo a revista Veja. E o ingresso custou em média R$ 1.600. Mas se a gente fizer a matemática, rapaz, foram aproximadamente 290 milhões de reais em bilheteria.
Além dos ingressos normais, existem os pacotes de hospedagem, e esses passam facilmente dos $1.000. Neste pacote você tem alguns acessos especiais em camarotes, passeios no pit lane e no paddock. E se 1.000 pessoas comprarem esse pacote por $3.000, já são 3 milhões que entram no cofre do circuito. Os circuitos de Fórmula 1 ainda obtêm receita pelo investimento direto do governo do país. Isso pode ser um belo investimento, pois a Fórmula 1 vai fazer propaganda do país para o mundo inteiro, levando as pessoas a quererem conhecer esse país. Um exemplo é o GP do Azerbaijão. Antes de entrarem na Fórmula 1, muitas pessoas não conheciam este país. Depois que começaram a sediar a Fórmula 1 no centro da cidade de Baku, cara, o turismo cresceu enormemente. E é por isso que é de total interesse do governo fazer este investimento e promover uma corrida de Fórmula 1. E é muito comum o governo pagar aquela taxa lá do FOM. E assim, depois de todos esses ganhos, ainda é difícil de cobrir todos os custos de realizar a corrida. Mas então, lucro ou não lucra, né? Ter um circuito de Fórmula 1. E como lá no vídeo que eu falei sobre as equipes de Fórmula 1, os circuitos também ficam no 0 a 0. E às vezes ainda levam prejuízo, hein? Mas toda a riqueza está indiretamente relacionada com o custo e com a receita. E o principal objetivo da realização do GP de Fórmula 1 está no marketing mundial que aquele país ou cidade vai receber. Bem como no exemplo lá de Azerbaijão. Mas obviamente a Fórmula 1 é quem realmente ganha dinheiro nesse jogo. E cada vez mais GPs estão sendo realizados em países mais ricos. Mó safadinhos, não é não? Mas fala aí, qual que é o seu circuito favorito? Eu amo Interlagos, mas Spa, puxa vida, Spa é foda. Só não é mais legal do que tu sentar o dedo nesse like, rapaz. Então se inscreva no canal, compartilhe aí com seu amigo que adora Fórmula 1 também, que gostaria de saber sobre esse assunto, né? Então, muito obrigado por assistir. E se você não sabe, óculos B-Dream, todos feitos em madeira, lentes polarizadas com proteção UV, é lá no site, lá na descrição. Demorou? Muito obrigado por assistir e até a próxima. Thank you.